Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia. Curso básico de teologia do projeto Eclésia, como você está vendo aqui o logotipo do projeto Eclésia. Hoje nós vamos falar sobre as incríveis viagens missionárias de Paulo, que é um dos maiores missionários da história do cristianismo. Nós vamos mergulhar em cada uma das 4 viagens missionárias que Paulo fez e vamos explorar os desafios que ele enfrentou, vamos também conhecer quais igrejas que ele fundou e também vamos ver quais lições que nós podemos aprender com a sua dedicação e fé. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, caneta e vamos lá para mais esta viagem. Vamos então para a primeira viagem de Paulo. E a partir da primeira viagem, só para nós lembrarmos, Paulo deu início à sua primeira viagem missionária, partindo da cidade de Antioquia, na Síria, acompanhado por Barnabé e por Marcos. E aí eles embarcaram em Seleucia, nome difícil, prontos para espalhar a mensagem de Jesus. E em seguida, eles fizeram uma campanha em Chipre, que foi a primeira parada, e Chipre era a terra natal de Barnabé. E em Salamina, Paulo pregou nas sinagogas e depois em Pafos, onde ele enfrentou Elimas, um mágico, que tentou impedir a pregação de Paulo. Só que, no entanto, o apóstolo Paulo saiu vitorioso e Sérgio Paulo, o procônsul, se converteu. Em seguida, ainda na primeira viagem, eles foram para Galácia do Sul, ali na Pisídia e Licaônia. E quando Paulo deixou Chipre, ele chegou a Perge. E em Perge, Marcos voltou para Jerusalém. E em Antioquia de Pisídia, o Paulo enfrentou resistências, mas seguiu para Icônio, para Listra e para Derbe. Ali também ele fundou várias igrejas e realizou milagres, como a cura de um coxo em Listra. E no final desta primeira viagem, e aqui nós estamos vendo uma vista resumida, uma visão panorâmica, no fim da primeira viagem, Paulo e Barnabé retornaram confirmando a fé nas igrejas fundadas e estabeleceram ali líderes locais. E essa viagem estima-se que durou em torno de 2 anos, ou seja, mais ou menos ali de 46 a 48 anos depois de Cristo, conforme registrado lá nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma olhada também agora na segunda viagem de Paulo. E nessa segunda viagem, o ponto importante dessa segunda viagem foi que Paulo e Barnabé se separaram. Após o concílio de Jerusalém, Paulo decidiu visitar as igrejas que ele fundara e abrir novos campos de trabalho. Só que Barnabé queria levar Marcos. O que aconteceu foi que Paulo discordou. Consequentemente, se separaram e aí Paulo seguiu viagem com Silas. E aí eles foram visitar algumas igrejas. Paulo e Silas... Está travando aqui. Agora sim. Paulo e Silas e depois Timóteo, visitaram as igrejas da Ásia Menor. E aí eles tentaram pregar na Ásia e na Bitínia. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo os direcionou para Troade, onde Paulo teve a visão de um macedônio, aquela visão do macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então, olha que interessante esse aspecto aí da segunda viagem missionária de Paulo. E em seguida eles passaram por Troade e Neápolis, guiados pela visão, eles navegaram até Neápolis, depois chegaram a Filipos, onde Paulo fundou a primeira igreja europeia. E aí em Filipos, Paulo organizou uma igreja na casa de Lídia e libertou uma jovem de um espírito adivinhador. E o que aconteceu? Isso está lá em
Atos do capítulo 16, o que resultou na sua prisão e na conversão do carcereiro, conforme está escrito lá em Atos 16. Né? Em seguida, Paulo continuou sua segunda viagem e foi para Tessalônica e para Bereia. E ele sofreu uma perseguição em Tessalônica. E o que aconteceu? Após essa perseguição, Paulo encontrou um povo mais receptivo em Bereia. E esses são os bereanos, né, que analisam tudo o que ouviram. Mas também a perseguição logo alcançou Paulo, e o que fez com que Paulo fugisse para Atenas. E em seguida, Paulo ele pregou para os filósofos, né? Aqui nós vemos que ele pregou para os filósofos estoicos e epicureus, e também fundou uma igreja. E hoje, né, essa filosofia, o estoicismo e o epicurismo, hoje está bastante popular nos nossos dias. Então, não é algo que surgiu agora, é algo que já existia na época do apóstolo Paulo. Após Atenas, Paulo seguiu para Corinto, e ali ele permaneceu por 1 ano e meio, ensinando e escrevendo, né, a carta de 1 aos Tessalonicenses. E nessa viagem, né, após uma breve parada em Éfeso, ele voltou para Antioquia, e esse foi o final da segunda viagem. E agora vamos para a terceira viagem. Lembrando que aqui nós estamos estamos tendo uma visão panorâmica, uma visão rápida, né, de cada ponto, de cada igreja, cada passo que Paulo teve durante as suas viagens missionárias. A terceira viagem missionária, né, Paulo iniciou a sua terceira viagem em Antioquia da Síria, e depois rapidamente chegou a Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, e lá essa cidade era muito conhecida pelo templo da deusa Diana. E lá Paulo encontrou um grupo de discípulos que só conheciam o batismo de João. E aí o que aconteceu? Paulo ele pegou e regressou, né, ele visitou Corinto, melhor dizendo, antes de regressar, escreveu cartas importantes, e na sua volta para Antioquia ele passou por várias igrejas e chegou até Mileto, onde fez um emocionante discurso de despedida aos anciões de Éfeso antes de seguir para Jerusalém, aonde ele foi preso. Então essa foi a terceira viagem missionária de Paulo, e finalmente chegamos à quarta viagem missionária de Paulo, que aconteceu exatamente quando Paulo foi preso em Jerusalém. E Paulo foi preso e ele se defendeu perante o povo e o sinédrio. E o que aconteceu? Ele foi enviado para Cesareia e foi apresentado a Félix, a Festo e a Agripa II. E também Paulo ele fez uma viagem para Roma. Enquanto ele estava sendo julgado, ele apelou para César. E aí ele foi enviado para Roma e enfrentou naufrágios, enfrentou dificuldades no caminho, mas finalmente ele chegou em Roma por volta do ano 62 depois de Cristo. E em Roma, de Roma, melhor dizendo, Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, e mais tarde também ele escreveu 1ª e 2ª Timóteo e Tito, continuando a inspirar e guiar as igrejas. 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 7, basicamente ele já sentia que estava nos últimos dias do seu ministério. O que ele disse? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, encerrando a quarta viagem missionária, nós concluímos que as viagens missionárias de Paulo foram essenciais para a expansão do cristianismo e nos ensinam sobre coragem, sobre resiliência e principalmente sobre uma fé inabalável. E a dedicação de Paulo à missão de Jesus é um grande exemplo para todos nós. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de dar um like, por favor. Compartilhe também com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo do nosso curso de teologia. Deixe os seus comentários e dúvidas abaixo
e até a próxima aula, no santo nome de Jesus.